O Corinthians está novamente no olho do furacão quando o assunto envolve dívidas internacionais e disputas jurídicas. A situação com o Meia Garro se tornou uma verdadeira novela, e o clube paulista parece estar mais uma vez diante de um grande desafio para não sofrer consequências ainda mais pesadas. Tudo começou com a condenação da FIFA, que entendeu que o Talleres da Argentina tinha razão no processo e determinou que o Corinthians pagasse uma quantia milionária referente à negociação. O problema é que, mesmo sabendo da decisão, o Corinthians tentou recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, que é o famoso CAS, última instância para esse tipo de caso. Só que o clima não é nada animador, já que os argentinos confiam que a decisão inicial será mantida e que o Corinthians vai ser obrigado a colocar a mão no bolso. Segundo o presidente do Talleres, Andrés Fassi, o Corinthians não cumpriu os compromissos acertados e isso prejudicou diretamente não só a parte financeira, mas também o desempenho esportivo do clube argentino. Ele chega a afirmar que a falta de pagamento já causa problemas há quase 2 anos, deixando claro que existe uma enorme mágoa e um desejo de ver o caso resolvido com rigor. Nas palavras dele, a expectativa é que o CAS faça justiça e confirme que a dívida precisa ser quitada integralmente. Na avaliação dele, o Corinthians deve algo em torno de 32 milhões de reais, mas com juros e correções essa quantia pode ser ainda maior. Do lado brasileiro, a diretoria do Timão entende que o Talleres tem usado a situação como uma espécie de muleta para justificar a péssima campanha no campeonato argentino. O time de Córdoba ocupa as últimas posições da tabela e vive risco de rebaixamento, e para o Corinthians, o presidente do clube argentino aproveita cada entrevista para responsabilizar o não pagamento pelo fracasso dentro de campo. Na visão da cúpula alvinegra, o Corinthians virou uma bengala conveniente para o discurso de Fassi, que encontra na briga judicial um prato cheio para jogar para a torcida e aliviar a pressão interna. Apesar de enxergar dessa forma, o Corinthians sabe que não tem muito o que fazer. A ideia de buscar um acordo direto com o Talleres até chegou a ser cogitada, mas internamente se concluiu que isso não valeria a pena. Primeiro porque os valores são altos demais, segundo porque existe pouca confiança de que a negociação traria algum benefício real, já que a outra parte demonstra má vontade em aceitar qualquer tipo de parcelamento ou redução. A verdade é que o Corinthians está de mãos atadas e já admite nos bastidores que pode sim sofrer um novo transfer ban, ou seja, uma punição que impede o clube de registrar novos jogadores. Seria mais um problema para um elenco que ainda busca ajustes e depende de reforços para competir em alto nível. E não seria a primeira vez que isso acontece. O Corinthians já enfrentou situações semelhantes recentemente, e acumular mais um bloqueio desse tipo seria desastroso, principalmente porque os torcedores cobram contratações e o calendário é exigente. Imagine só um clube do tamanho do Corinthians, com sua torcida gigantesca, ficar impedido de inscrever jogadores em plena janela de transferências. Seria um baque não só esportivo, mas também político, já que a atual gestão teria que lidar com a pressão de não conseguir dar respostas rápidas. Por conta disso, os dirigentes tentam encontrar alternativas financeiras para, ao menos, reduzir o impacto imediato. Uma das possibilidades estudadas é usar parte do dinheiro que entraria de negociações internas, como adiantamentos de contratos de patrocínio ou valores de vendas de atletas para outros clubes. A ideia é montar um colchão de recursos que permita resolver as pendências mais urgentes e, assim, evitar novas punições. Mas o desafio é que a lista de dívidas cresce não para no caso do Talleres. Existe também a situação envolvendo o meia Matias Rojas, que já acendeu um sinal vermelho dentro do Parque São Jorge. A diretoria corintiana sabe que não pode repetir os mesmos erros do passado e já iniciou conversas com os representantes de Rojas para evitar que essa história também termine na FIFA. A dívida gira em torno de 20 milhões de reais, e a preocupação é de que, se não houver um acordo rápido, o clube sofra mais um bloqueio. Uma das ideias é destinar parte do valor que seria usado para quitar a compra de outro jogador, o zagueiro Félix Torres, e assim amenizar a pressão sobre as contas. Outras alternativas incluem utilizar os 14 milhões recebidos pela venda de um atleta para o Bahia e ainda antecipar 50 milhões de reais em contrato de fornecimento de material esportivo. Enquanto isso, no campo, o time segue tentando dar respostas positivas. O torcedor vive essa mistura de sentimentos, ao mesmo tempo em que comemora vitórias e classificação na Copa do Brasil, acompanha preocupado as notícias de bastidores.
É como se a cada bom resultado viesse uma bomba fora das quatro linhas, criando essa sensação de instabilidade que já virou rotina. O elenco sabe da cobrança, o técnico tenta blindar o grupo, mas é impossível ignorar quando o assunto repercute em todo lugar. A verdade é que o Corinthians precisa se reinventar para não ficar refém dessas dívidas que parecem nunca acabar. O caso Garro virou símbolo de má gestão, de um clube que contrata sem pensar no impacto futuro e depois paga caro, às vezes com a própria impossibilidade de contratar novos reforços. Para o torcedor, fica a frustração de ver o time sempre envolvido em problemas jurídicos e financeiros, quando o foco deveria estar em reforçar o elenco e buscar títulos. Os próximos passos serão decisivos. Se o CAS confirmar a decisão da FIFA, o Corinthians terá que quitar a dívida com o Talleres imediatamente ou sofrerá, de novo, a punição máxima. O medo é que essa seja apenas mais uma de várias bombas que estão estourando ao mesmo tempo. A cada dia surge uma nova informação de valores não pagos, de negociações emperradas, de contratos mal explicados. E no meio de tudo isso, a torcida se pergunta, até quando o Corinthians vai conseguir sobreviver a esse cenário caótico sem comprometer de vez sua capacidade esportiva? Se de um lado o noticiário é pesado com tantas dívidas e ameaças de punições, do outro o Corinthians tenta respirar ao menos com algumas movimentações internas que dão um certo alívio ao torcedor. A diretoria se mexeu e acertou renovações importantes, que mostram um esforço em manter a base do elenco para as próximas temporadas. Gustavo Henrique, por exemplo, já assinou sua extensão de contrato e permanece no clube até o fim de 2027. É um zagueiro que pode não ser unanimidade, mas traz experiência e segurança para o setor defensivo, algo que o time precisa demais em meio a tantas instabilidades. Outra boa notícia foi o acerto com o jovem Jacaré, que firmou um vínculo de 5 anos. O acordo é visto como estratégico porque o clube não quer repetir o erro de colocar jogadores em campo, valorizá-los e depois perder de graça por causa de contrato curto. O Corinthians sabe que, em casos assim, é fundamental garantir o ativo, ainda mais se tratando de atletas que podem se desenvolver bastante. Apesar disso, o técnico Dorival Júnior ainda não considera Jacaré pronto para assumir a lateral direita ou mesmo ser a sombra imediata de Mateuzinho. Segundo a comissão técnica, o garoto precisa de muito trabalho de adaptação, aprimorar fundamentos e entender melhor a dinâmica do jogo em nível profissional. É um processo que exige paciência, mas o vínculo longo garante que o clube terá tempo para moldar o jogador sem medo de perdê-lo antes da hora. Já a situação de Fabrício Ancilieri é um pouco mais complicada. O Corinthians ofereceu apenas 1 ano de contrato, enquanto o atleta pede 2. Essa diferença aparentemente pequena trava as negociações e gera dúvida se o jogador permanecerá ou não. Dentro do clube, existe quem defenda a permanência justamente porque ele disputa posição com Bidu. Ainda que Bidu seja o titular, ter um concorrente forte ajuda a manter o nível de competitividade e evita que o jogador caia na zona de conforto. E todos sabem como isso é perigoso, porque um atleta que não se sente pressionado costuma relaxar e isso pode custar caro em jogos decisivos. Essas movimentações mostram como a diretoria tenta equilibrar o presente e o futuro. Por mais que a crise financeira assombre e que os tribunais batam a porta, dentro de campo é preciso dar respaldo ao treinador. Dorival Júnior busca peças confiáveis, jogadores que possam render já, mas também valoriza aqueles que podem se transformar em ativos valiosos em médio prazo. O torcedor quer reforços imediatos, é verdade, mas também entende que sem planejamento o clube não sairá do buraco. Enquanto esses bastidores se desenrolam, o foco esportivo volta-se para a Copa do Brasil. O Corinthians tem pela frente o Atlético Paranaense, em confronto válido pelas quartas de final. O primeiro jogo em Curitiba terminou com vitória corintiana por 1-0, gol de Guilherme Biro, e agora a decisão acontece em Itaquera, diante de sua torcida. O time vem de preparação intensa, e a grande expectativa é pela volta de Yuri Alberto, que passou por cirurgia de hérnia e já está recuperado. A comissão técnica é otimista e acredita que ele poderá estar em campo na quarta-feira. O provável time para essa decisão deve contar com Hugo Souza no gol, já que o goleiro não foi convocado para a seleção brasileira e estará disponível. Na lateral direita, Mateuzinho deve reassumir a posição após se recuperar de desgaste muscular. A zaga deve ter André Ramalho e Gustavo Henrique, com Bidu pela esquerda. No meio,
Ranieri ainda é dúvida por causa de lesão na coxa, o que pode abrir espaço para a entrada de José Martínez, que já se recuperou de uma fratura na mão e treinou normalmente nos últimos dias. Ao lado dele, Michael e Bidon completam a trinca de meio-campistas, dando equilíbrio entre marcação e saída de bola. Na frente, o grande trunfo é justamente a volta de Yuri Alberto, que deve formar o trio ofensivo com Garro e Wesley. Caso não esteja em condições de iniciar, Guilherme Biro é o favorito para ocupar a vaga. A confiança é grande, até porque o Corinthians mostrou no jogo de ida que pode controlar o adversário mesmo fora de casa. Agora, jogando na Neoquímica Arena, com o apoio da Fiel, a expectativa é que o time consiga confirmar a classificação sem grandes sustos. É claro que ninguém quer falar em favoritismo escancarado para evitar o peso da zica, mas a sensação é que o Corinthians entra bem mais preparado que o Atlético Paranaense. A torcida, por sua vez, já transformou essa partida em uma verdadeira final, prometendo empurrar o time do início ao fim. Para um clube mergulhado em tantos problemas administrativos, um avanço na Copa do Brasil seria um respiro fundamental. Não só pela chance de título, mas também pela premiação milionária que ajudaria a tapar alguns buracos no orçamento. Mesmo assim, a sombra das dívidas continua rondando. A todo instante surgem informações de novos atrasos, de documentos cobrados pelo Ministério Público, de relatórios que não foram entregues a tempo. Isso pesa no ambiente, gera incertezas e até interfere indiretamente no trabalho do elenco. O próprio Dorival Júnior já deixou claro em conversas internas que precisa blindar o grupo, porque jogador sente quando o clube está instável. Mas até quando será possível blindar, se todo dia aparece um novo problema? No meio disso tudo, o nome de Murilo voltou a circular. A torcida acreditava que o Corinthians tinha 10% dos direitos econômicos do zagueiro, hoje no Nottingham Forest, mas a realidade é diferente. O clube detém apenas 10% da mais-valia, ou seja, do lucro em uma futura venda. Isso significa que, se o clube inglês comprou por 20 milhões de euros e vender por 40, o Corinthians não recebe 4 milhões, mas apenas 2, porque o percentual incide sobre a diferença. É um detalhe que muda completamente o tamanho do ganho e que gerou indignação na torcida, que se sente enganada por gestões passadas. Esse tipo de informação desgasta ainda mais a relação entre torcedores e dirigentes. Não bastassem os problemas com o Talleres e com Rojas, ainda surgem revelações que reduzem receitas futuras, frustrando expectativas de alívio financeiro. É um cenário que parece sem fim, onde cada notícia boa em campo vem acompanhada de uma má notícia fora dele. E isso se repete semana após semana, como se fosse um ciclo interminável. O torcedor vive um misto de esperança e desespero. Esperança porque vê no campo um time competitivo, que ainda pode conquistar títulos e recuperar a confiança. Desespero porque, nos bastidores, o clube coleciona dívidas, ameaças de punição e contratos mal explicados. É como se o Corinthians vivesse duas realidades paralelas, uma dentro das quatro linhas, onde a bola rola e o time mostra força, e outra fora delas, onde as contas não fecham e os processos se acumulam. E a grande questão que paira sobre o ar é até quando será possível sustentar esse modelo. Porque em algum momento as punições vão se acumular, e não haverá elenco competitivo que resista. O Corinthians precisa dar respostas rápidas, encontrar soluções criativas e, principalmente, parar de criar novos problemas. Renovar contratos e manter jogadores importantes é positivo, mas não basta. O clube precisa de gestão séria, transparente e responsável, ou então vai continuar patinando em meio a esse mar de crises. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians vive dias de tensão fora das quatro linhas, e nos bastidores o clima é de especulação. Circulam rumores de que Yuri Alberto, uma das peças mais promissoras do ataque alvinegro, pode estar de saída do clube ainda nesta janela de transferências. Fontes próximas ao jogador indicam que propostas de times nacionais e até de fora do Brasil estão sendo avaliadas, e que a diretoria do Corinthians já teria sido informada da intenção do atleta de buscar novos desafios. A saída de Yuri Alberto, caso se confirme, seria um duro golpe para o Corinthians, que vinha contando com o atacante para reforçar a frente de ataque em jogos decisivos do Brasileirão.
O jogador, de apenas 22 anos, se destacou nas últimas temporadas pela habilidade e versatilidade, chamando a atenção de clubes de ponta que enxergam nele um potencial capaz de transformar o setor ofensivo. Segundo rumores, times do exterior já teriam demonstrado interesse e até sondado representantes do jogador, o que aumenta a tensão entre torcida e diretoria. Enquanto isso, nas redes sociais, a notícia já gera debates acalorados. Parte da torcida teme perder um dos maiores talentos recentes do elenco, enquanto outros acreditam que a possível venda poderia render recursos importantes para reforços estratégicos em outras posições. A diretoria, por sua vez, mantém um silêncio prudente, sem confirmar nem negar qualquer negociação, mas a movimentação nos bastidores indica que o assunto é tratado com prioridade. Analistas apontam que a saída de Yuri Alberto não é improvável. Contratos e cláusulas de rescisão sempre são explorados por clubes interessados, e com o mercado aquecido, qualquer sinal de descontentamento do jogador ou oportunidade financeira pode acelerar a negociação. Dentro do Corinthians, a expectativa é de que qualquer decisão seja comunicada oficialmente apenas quando estiver consolidada, mas a ansiedade dos torcedores cresce a cada notícia extraoficial que circula. Se a transferência se concretizar, o Corinthians terá o desafio de encontrar um substituto à altura, algo que não será simples considerando a capacidade técnica e o entrosamento de Yuri Alberto com o restante do elenco. Até lá, o burburinho só aumenta, e o nome do jovem atacante continua sendo o centro das atenções, mostrando que, mesmo fora do campo, ele segue influente e protagonista na vida do clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!